uma live informativa para tirar muitas dúvidas sobre suplementação em cães e suplementação em felinos, ok? Sejam bem-vindos. Iniciar a nossa live, o grande Kleiser, sempre primeiro colocado, o cara inicia logo no primeiro plano. É isso aí, vamos lá. Hoje a gente vai falar bastante sobre suplementação. É um assunto que é muito atual, né? Um assunto que todos têm interesse. Quando suplementar, né? E como suplementar. Eu sei que é um assunto aqui para fazer umas 10 lives, fácil, né? É um assunto para a gente fazer aqui 10 lives de 3 horas cada uma. A gente pode depois lançar um material até, talvez mais até completo para vocês, relacionado à suplementação. Eu sei que suplementação é um assunto amplo, né? Tem muito assunto para falar, é muito variado. Tem muitos detalhes, né, para contar. A própria expertise minha sobre suplementos, o que eu encontrei nesses 3 anos, estudando suplementos, estudando complexo B, todo o complexo B, tá? A tiamina, todo um processo, olhando para todo o complexo, não só B, mas o complexo C, um complexo E, um complexo S, né? A vitamina A em si, como é que a vitamina A entra nesse processo, qual é a quantidade de vitamina A, qual é a relação dela com a vitamina D, a vitamina K, sabe? Então tem muito assunto interessante e muitos detalhes que a medicina da longevidade ela consegue trazer muita fisiologia para dentro da saúde canina e para dentro da saúde felina. Então, trabalhar a ortomolecular significa não só apenas saber prescrever e por que prescrever. Então, o que você está fazendo? Cada paciente ele tem uma necessidade fisiológica. Cada paciente ele tem um índice calórico diferente, uma necessidade energética diferente. Tá? Então ele funciona de uma maneira muito peculiar, mas muito parecido com o outro. Certo? Então você pode fazer uma suplementação, Tarcísio, que possa servir todos? Sim. Sabendo que, em alguns momentos, vou ter que atuar como profissional de forma individualizada. Então, quer dizer, nem todo o corpo precisa das mesmas necessidades nutricionais e nem suplementais, nem de suplementação. Então, e posso fazer uma suplementação que possa agregar, generalizar vários pacientes? Sim. Vocês podem fazer isso. Tem à toa que a indústria faz isso. E não é errado não, tá? Não é uma coisa assim, é um antibiótico que tem que ter, um produto oncológico, né, que tem que ter o cálculo em cima do volume cúbico do corpo. Não é por aí. O suplemento, ele é um pouco bem diferente, ele entra de uma maneira muito mais fisiológica, muito mais natural, certo, no organismo, diferentemente de um antibiótico que é vendido na farmácia. O antibiótico, por mais que você tenha lá uma massa, né, volumosa de um corpo, essa massa ela é diferente de outras massas. Essa fisiologia, esse metabolismo, muitas das vezes são diferentes. E aí construir um antibiótico para aquela massa, e falando em volume cúbico, aí sim, aí é uma especificidade muito peculiar, assim como uma dos inflamatórios e tal. Mas o suplemento não, o suplemento ele tem que entrar, mas não necessariamente é aquela coisa muito regrada, tem que tomar de tantas horas, se passar daquela hora vai dar problema. Não existe isso, tá bom? O importante é vocês entenderem por que estão suplementando o animal de vocês, e entender por que a suplementação traz outros benefícios, tá? Diretos e indiretos. Tá? Pensando nas reações químicas, nas reações bioquímicas, você imagina que a substância inorgânica, que são os minerais, tem uma grande função no organismo, que são funções antioxidantes. Além de regular e de fazer acontecer ativações
de reações químicas diversas. Por exemplo, um músculo, para ter contração, ele precisa ter cálcio, ele precisa ter magnésio, ele precisa ter vários outros íons para acontecer uma contração muscular, uma simples contração muscular. Beleza. Então, quer dizer que o magnésio, o cálcio, o fósforo e o potássio, esses outros íons, eles têm que entrar, eles são necessários realmente para ocorrer uma contratura muscular, um simples caminhar? Sim. Então, o mineral, ele age nessas importâncias, né? A gente chama de importância de função, né? Trabalha a funcionalidade daquela contratura do coração, da contratura de uma artéria, da contratura de um testículo que é puxado ou de um músculo estriado, que é de membros longos, né? Coluna vertebral e tal. Então quer dizer que os minerais têm, para ter uma contração muscular, uma contratura e um relaxamento, tem que ter minerais? Necessariamente tem que ter minerais. Senão vocês não vão ter aquela despolarização de membrana, e necessariamente a despolarização de membrana, ela exige uma repolarização de membrana. Isso é biofísica. A bioquímica entrando na biofísica, certo? Então despolarizar significa receber, entrar íons, para depois repolarizar, essa membrana vai ficar estável, depois ela vai ficar instável quando ela despolariza, e depois para repolarizar de novo, que é uma questão de milésimo de segundos isso. Então isso é de forma bioquímica, ajudando a biofísica a acontecer, tá? Quando você fala em biofísica, você fala em eletricidade membranosa. Então a membrana celular, ela tem as polaridades, menos 70 milivolts, principalmente a membrana, ela tem quando ela acontece de ter uma despolarização, para ocorrer uma reação de contratura, uma simples contratura de vários grupos musculares, você tem que ter uma despolarização e envolve estrutura elétrica da membrana. Então você tem menos 70 milivolts, depois fica menos 40 milivolts e chega até a ser positivo, depois retoma para ficar negativo, menos 70 milivolts, esperando uma nova despolarização. Então isso é um dos caminhos que os minerais que a gente suplementa precisam fazer no organismo dos animais. Isso no coração, isso, como eu falei, em músculos estriados e membros longos, etc. Quando você pensa que os minerais eles atuam como grandes antioxidantes, como assim, Tarcísio? Antioxidante? Isso mesmo. Você fazendo uma analogia de uma agricultura, o agricultor, ele sabe, mas ele sabe que o mineral é importante, corrigir o solo com minerais, ele sabe que é importante, mas ele não sabe como aquilo ocorre, certo? Diferente do médico. O médico sabe como o corpo desoxida, entendeu? Como o corpo antioxida, tá? Ele tem essa noção biológica. O agricultor não tem. Ele sabe que é importante. Se ele tiver um solo ácido, ele joga minerais nesse solo, incluindo magnésio, cálcio, fósforo, potássio, e aí esse solo que estaria ácido, ele se alcaliniza, certo? A Cíntia de Candinho acabou de entrar aqui, dar uma boa noite, né, Cíntia? Você poderia, ela entende muito de ornamentação, de plantas, ela estudou muito já, tá? Então, estuda muito, né? Ela é muito expert nesse assunto. Então, podia se eu estiver falando besteira aqui, Cíntia, você pode falar aí. Então é isso. Quando você pensa num solo, na agricultura, fazendo analogia com um corpo que está ácido, o corpo em acidose metabólica, ele fica necessitando de minerais. E muitos desses minerais estão no alimento, certo? Quando você ingere vísceras, quando o cachorro ingere vísceras, carcaças e músculos, eles estão ingerindo minerais. E esses minerais ingeridos por esses animais, né, você imaginar, aqui está o predador, que é o cão, e aqui está a caça. Predador, caça. Esse predador, ele precisa comer a caça, certo? Quando ele come a caça, ele ingere minerais. Mas esse animal aqui também precisa de minerais. E ele encontra minerais aonde? Nas plantas.
Entenderam? Então, quando eles comem legumes, tubérculos, raízes, não importa se também outros animais, eles ingerem, muitas das vezes, a partir do alimento, dos vegetais. E aí vem o carnívoro e come uma caça que comeu o vegetal. Então o vegetal, por exemplo, uma caça que comeu coentro, uma caça que comeu legumes, verduras, seja lá o que for, capim, tudo isso tem, todos esses elementos vegetais, eles possuem minerais na sua composição, matéria inorgânica, tá? Também possui matéria orgânica, tá? Principalmente das matérias orgânicas, envolvem o nitrogênio, tá? Então, o predador que está comendo uma caça, ele está ingerindo substâncias orgânicas com base em nitrogênio e substâncias inorgânicas, tá? Que são íons, são minerais de forma geral, incluindo magnésio, cálcio, fósforo e potássio, dentre outros, zinco, e aí sim vai. Tem vários minerais. Iodo, selênio, aí tem vários, certo? Mas vamos otimizar aqui o nosso assunto, para a gente não fugir do raciocínio. Então, o mineral, ele é um suplemento que a gente sugere, apesar de ter na alimentação do predador, né, do cão, o cão selvagem, o gato selvagem, eles se alimentam de caça. Quando eles se alimentam de caça, a caça tem tudo que eles precisam de forma balanceada. Então, lá tem carboidratos naquela caça. Naquela caça eles vão encontrar, carboidratos são açúcares, tá? 5% é açúcar da caça, certo? 4% do açúcar está nas vísceras, 1% está nos músculos. Ele vai encontrar nessa caça, além do açúcar, ele vai encontrar minerais, certo? Variados minerais. Quando ele come carcaça, principalmente a carcaça, ela é uma fonte muito rica em colágeno e minerais. Certo? Por isso que a gente coloca isso na dieta dos animais carnívoros, certo? Eles precisam ter acesso não só a músculo, tá? Porque músculo tem muitas substâncias orgânicas, como nitrogênio, e as substâncias inorgânicas que são a carcaça em si, né? O esqueleto em si, cartilagens, tendões, e etc. Pronto, então quando ele vai comer, um predador vai comer uma caça, ele além do açúcar, além dos minerais que estão nas carcaças, eles vão encontrar muita proteína, muito aminoácido, muita água e muita gordura. Então esse tipo de alimento, esse tipo de substância que ele encontra na caça é o suficiente para ele manter os neurônios, para ele manter os DNA de cada célula, inclusive célula neuronal, tá? E fazer acontecer o metabolismo de manutenção desses carnívoros domésticos. Quando a gente entendeu que o carnívoro doméstico estava comendo de forma errada, de forma que estava se inflamando muito, a gente começou a fazer perguntas. Espera aí, o meu paciente ele está adoecendo? Ele está adoecendo. Então, se ele está adoecendo, o que está acontecendo com ele? A minha medicina está errada? Ou o hábito dele está errado? O hábito alimentar dele está errado ou a minha medicina está errada? E aí a gente começou a aprofundar o estudo em cima disso, falando não só de suplementos, mas falando também da nutrologia e da hormonologia. Aí depois veio o movimento como uma base importante da vida longa. Olha quantas informações a gente teve que somar e unir para que a gente tivesse um entendimento de um corpo integrativo, de uma medicina holística, de uma medicina que olha o paciente como um todo. Certo? Então, esse tipo de entendimento médico do século XXI foi o mesmo entendimento de um médico lá atrás do século XVIII. Esse médico ele olhava para os pacientes de uma forma integrativa. E ele começou, a partir do século XXI, a olhar o paciente de forma focalizada e de forma pontualizada. Então, isso tudo gerou um processo, um grande problema quando a gente fala de doenças. Então, suplementar hoje um cão é tão necessário quanto alimentá-lo bem. Porque hoje muitos pacientes chegam no consultório médico pedindo socorro porque estão não só falando de forma desnutrida, não é isso. Eles estão desbalanceados hormonalmente e mineralmente, certo? Então todos os cães chegam com oxidações
eles chegam muito inflamados de forma crônica, porque quando aparece qualquer enfermidade, você tem certeza, você pode bater um martelo como um juiz, que o seu paciente ele está muito inflamado, sem fazer exame nenhum. Ele chegou doente no seu consultório, ele chegou com queixas de muitas patologias, inclusive recorrentes, certo? Tipo, inflamações do ouvido de forma recorrente, inflamações na pele, inflamações no útero, inflamações no músculo, na articulação, de forma recorrente. O seu animal ele está te falando, ele está mostrando a você que o problema existe e não foi sanado, tá? Exatamente. Então ele está toda hora falando com você, toda hora, poxa, eu estou aqui com a dor no ouvido, estou aqui com a diarreia, eu estou aqui com um vômito, eu estou aqui com dores abdominais. Ele está falando com a gente exatamente isso, tá? E a gente não está ouvindo, não está conseguindo interpretar. Ouvir até ouve, mas não interpreta. A gente está vendo, ouvindo, mas não interpreta. É como ler um livro e não entender nada. Então o que acontece com o profissional de hoje? Ele lê um livro, ele está lendo o livro, mas não está interpretando. Ou interpreta errado. Não sei o que está acontecendo. Entenderam? Então, o respeito ao paciente ele é primordial para qualquer profissional da saúde. Se ele tem que focar num paciente, apesar dele saber tratar o problema, ele saber de medicina curativa, ele também tem que saber de medicina preventiva. Ele tem que dar opção para o tutor. Ele tem que dar opção para o dono do animal e para o animal em si. Se ele focar apenas num caminho, ele está sendo muito parcial. É muito parcialidade e pouco sucesso, tá? Isso é de cara, eu falo de cara isso. É pouco sucesso que esse profissional tem. É um sucesso parcial. Ele não é completo. Ele vai ficar faltando alguma coisa. Ele vai ficar faltando, como eu posso dizer a vocês, um complemento. Vai sempre faltar um complemento do entendimento médico. Se ele olha só para a comida, ele está faltando com a saúde. Se ele olha só para a suplementação, ele está faltando com a saúde. Se ele olha apenas para os hormônios, ele está faltando com a saúde. Então essa integração ela envolve, ela é multidisciplinar, existe um trabalho multiconceitual, certo? Esse entendimento de saúde ele é muito mais amplo do que a gente apenas faz hoje. Avaliar hormônios, avaliar minerais, no meu entender, eu vou avaliar um mineral aqui. Beleza, eu vou avaliar o mineral, vou ver que tem um desbalanço gigante, tem mineral livre pra caramba no sangue e nos tecidos, mas a terapia vai ser a mesma. Então, perfeito, por mais que eu avalie os minerais, né, eu vou avaliar como é que está o zinco, eu vou avaliar como é que está o complexo B, eu vou avaliar como é que está no sangue do animal. Organizar. Então, e se isso não for mudar, por exemplo, a terapêutica, vá organizar esse corpo. Não vá preocupar, apesar de só se você quiser fazer um trabalho científico. Eu quero saber como é que está o zinco dele, eu quero saber como é que está o cálcio, eu quero saber como é que está o magnésio. No nosso entender, isso é um processo que já está naquele processo de fraturas, doenças autoimunes, câncer, obesidade, pressão alta, diga aí, doenças, dermatopatias diversas, tá? Neuropatias diversas. Esse paciente tem um desbalanço muito grande, principalmente quando você pergunta o que ele come. Quando ele se alimenta de excesso de carboidratos, você percebe que, se você quiser avaliar, só para confirmar o quanto de desrespeito crônico aquele animal sofreu, é muito desrespeito crônico. Você vai encontrar tudo que você está procurando. Tudo. É só avaliar. Avalie uma vez, 2 vezes, 100 vezes e você vai sempre... lógico que tem organismos que se complementam, tem organismos que se defendem, tem organismos que se adaptam, né? Eles têm uma plasticidade muito grande. Tem animal que é absurdo, pessoal. Tem animal que come muito mal e você olha algumas taxas dele e fala, cara, impressionante como esse animal se complementa, como ele é adaptado ao meio. Entende? Como esse organismo é forte, né? E é completo, né? Mas só que tem um tempo, tem um limite para isso.
Se você acha que o seu cachorro é um trator e você quer testar ele, você vai fazer cuscuz, você vai fazer batata, fruta, e o animal não responde com sinais, você quer testar isso até quando? Ele vai responder. Só que não é interessante fazer isso. O que a gente quer é um corpo que não chegue a ter sintomatologias, né? Com patologias, por exemplo. Então a gente quer um corpo que viva mais, um corpo que esteja modulado, um corpo que esteja trabalhando no seu equilíbrio metabólico. Ele equilibra, funciona. Equilibra, produz hormônio. Equilibra, faz uma contratura muscular. Libera uma enzima, libera um hormônio. É assim que funciona. Então quando você tem esse entendimento dos suplementos, os suplementos, quando você pensa, Tarcísio, por que você prescreve complexo B para animais que comem a B? Porque normalmente os cães eles não comem comidas frescas, nem comem comidas vivas. Quando você tem um paciente doméstico que se alimentam de dietas congeladas ou cozidas, vocês têm animais com deficiência de alguma vitamina. Se você achar que a carne vai por ter sido congelada, se ela vai ter todas as vitaminas do complexo B mantidas, você está errando. Se você achar que a carne que você está comendo, ou que o seu cachorro está comendo, que você botou na panela, que você deu fogo, temperatura, se você acha que vai manter todas as vitaminas do complexo B ali dentro, você está errando novamente. Cozinhar ou congelar, você vai perder sais minerais e ou vitaminas. Tá? Então esse entendimento de suplementar é para quê? É para complementar o que está faltando, já que eu não produzo isso. Os animais não produzem suplementos, não produzem complexo B, não produzem alguns aminoácidos, certo? Então, é por isso que a gente precisa suplementar, estudar o que é suplemento e fazer de uma forma muito mais científica, muito mais fisiológica. Qual é a necessidade energética daquele animal, se ele é muito ativo, se ele é reprodutor, se ele é um cão que está em crescimento, ele é um jovem ou ele é um velho. Tá? Então a gente olhando para esse cenário, a gente começa a estudar as vertentes, por onde começar. Quantas vezes por semana eu preciso suplementar o meu cão? Diante de um cenário onde a gente hoje defende o jejum, no meu entender, já isso há pouco tempo, no meu entender, diante dessas pesquisas feitas durante esses 3 anos, a suplementação ela tem que entrar no mínimo 3 vezes por semana. Para ficar otimizado, para a gente saber que o animal está ingerindo minerais corretamente, aminoácidos corretamente, principalmente aqueles aminoácidos essenciais, certo? Que mais? Minerais, aminoácidos e vitaminas do complexo B e D. Além de vitamina A e tal. Então, as vitaminas são fotossensíveis e termossensíveis. Então, entender que as vitaminas são fotossensíveis e termossensíveis não pode ter acesso à luz, nem pode ter acesso ao calor. Por isso que o animal hoje, quando ele não come uma dieta viva, uma caça viva, ou quando ele come uma caça, por exemplo, congelada, eu preciso suplementar esse paciente. Que seja no mínimo 3 vezes por semana. No mínimo, para você manter um equilíbrio orgânico. A alimentação é do mesmo jeito. Animais adultos, certo? Em manutenção, eles precisam se alimentar, mas não também todo dia. A alimentação todo dia machuca o carnívoro. Vocês vão entender lá na frente isso. Enquanto vocês não entenderem o jejum, enquanto vocês não colocarem em prática na casa de vocês, vocês vão continuar ainda encontrando enfermidades. Achando que comida gera saúde. Comer muito ou comer todo dia gera saúde. É uma analogia que o humano fez e faz. Comer fica forte. Eu vou dar comida para o meu filho porque ele vai ficar fortinho. Ele tem que comer porque ele vai ficar fortinho. Tá errado. Ele tem que comer correto e não muito e não frequente. Comer ele precisa porque ele não produz aminoácidos. Ele não produz complexo B. Ele não produz complexo D, entendeu? Então, se você for entender toda a necessidade suplementar, é por isso. Então, essa medicina,
justifica tudo que a gente está falando aqui. É a medicina da longevidade. E aí a grande sacada hoje da medicina veterinária, que aí vocês vão entender exatamente isso, é que essa medicina está ganhando muito campo. Essa medicina ela está fazendo a grande diferença na humana, na população humana e agora na população animal. Entende? Então é isso. Deixa eu responder alguém aqui. Todos, Rani, obrigado Rani, Santos, obrigado pela sua participação, Gomes. Ó, a Cíntia está falando aqui de Candinho. O tutor muitas vezes se sente inibido em questionar o veterinário e, por outro lado, também existe a preguiça de em raciocinar, não é isso? E buscar a verdadeira solução, que seria a prevenção. Isso mesmo, Cíntia, falou tudo em poucas palavras. A Policlínica está falando, é muito simples da influência dos carboidratos. O excesso delas inflama cronicamente e compromete todos os sistemas do corpo do animal, fragilizando inclusive as articulações, ligamentos e assim vai, tendões, fragiliza mesmo. Inflamar é isso. Grande Bira Natalino, Bira, meu amigo de infância, esse cara aqui eu sou fã, grande doutor Jorge, seja muito bem-vindo, doutor Jorge, está aqui com a gente praticamente todos os dias. Doutor Tarcísio, uma samoyeda que conheço teve uma fratura na perna, causada por um mau jeito. E teve que fazer cirurgia, e isso pode ser por conta do excesso de carboidrato? Totalmente. A fragilidade, por que quebra uma perna? Vocês, hoje, quem é aluno aqui, quem já estagiou comigo, sabe disso. Então a fratura, ela tem uma relação direta com a alimentação. Excesso de açúcares. O estresse também provoca fraturas, tá? Então, mas normalmente os cães têm pouco estresse. Normalmente cães têm excesso de carboidratos. Quando é doméstico e come ração. Então, quando você tem um cão que está inflamado, ele tem uma acidose metabólica. Quando ele está inflamado, a acidose existe. E essa acidose tem que ser corrigida. Essa correção, ela tem que ser por sequestro de minerais dos ossos. Quando ele sequestra minerais dos ossos, ele regula o pH e fragiliza os ossos. Aí tem as fraturas. Certo? É assim que funciona. É assim que vocês precisam saber. É descobrir, desvendar. Enquanto eu não tivesse descoberto por que um animal quebra uma perna, eu não ia ficar tranquilo. Então, trabalhando ortopedia por 20 anos, eu tive que buscar isso. E hoje eu estou muito mais satisfeito. Se eu quiser parar hoje aqui, eu estou satisfeito. Se eu quiser mudar de profissão, eu estou satisfeito. Porque eu já encontrei, eu cheguei lá, entendeu, pessoal? Porque eu não estava mais diante de tantos problemas, tantas doenças, eu estava muito chateado, eu estava muito incomodado e eu precisava descobrir e passar isso para vocês, que eu estou fazendo agora. Érica, qual que é? O suplemento minha cadela idosa com vitamina C, E, selênio, zinco e ômega. Notei que melhorou a parte cognitiva. Perfeito. Tu imagina se você faz complexo B. Você imagina se você faz complexo D, D3, tá? Avaliar hormônios, testosterona, na sua cadela, no caso, estradiol, estrona, estriol. Se você fizer um controle de tudo isso aí, você vai ver que a cognição ela vai acontecer muito melhor. Então, cognição é o quê? É toda uma otimização do córtex, né, cerebral. Então, se você otimiza o córtex cerebral, não só o córtex, mas todas as relações que interferem no córtex, por exemplo, tálamo, que manda informação para o córtex, como eu posso dizer, cerebelo, todos os neurônios, na verdade, né, neurônios, toda a circuitaria neural que leva a informação até o córtex, que é a casca do cérebro, elas têm que estar funcionando de forma correta. E para funcionar de forma correta, vocês precisam ter neurônios corretos, regenerados, e neurônios que estão trabalhando de forma correta, equilibrada, certo? Fazendo plasticidades, renovando células e recebendo o que precisa. Recebendo minerais, recebendo vitaminas, recebendo aminoácidos, entendeu? E assim funciona. Então, de forma... colesterol, tem que ter colesterol para ter otimização. Então, o colesterol está muito na gordura animal. Muito, muito, muito. Beleza? Muito bom. Hoje eu gostei também. Eu acho que o assunto é muito pertinente. Duda, tenho um Dutch de 1 ano, iniciei a cozida por 5 meses. Agora quero dar crua. Tá faltando o quê? Vai fazendo transição, vai fazendo mal o passado e você vai chegar na crua. Oi, doutor Tarcísio, como fazer um jejum intermitente em cães e gatos? Devagarinho, doutor Fábio, você vai fazer um jejum assim, uma vez por semana,
como possibilidade, não come um dia inteiro. Depois você vai expandir para mais 2 dias, no caso, por semana. E você vai ver que quando o animal... E isso eu falo para vocês avaliarem. Façam, pratiquem e observem. Um dia vocês observem como é que o animal fica. Depois você amplia para mais um dia. Então fica 2 dias. Tá? Se vocês perceberem uma melhora muito importante, vocês vão fazer dia sim, dia não. É muito legal. Os meus cães hoje comem dia sim, dia não. Mas você pode fazer 2 vezes por semana. Já ajuda pra caramba. Tá bom? Grande Fábio Godeiro. Olha, Fábio Dermato. Eu queria lhe agradecer, recebi uma indicação sua hoje, fiz a consulta dela, a orientação médica à distância, tá? De João Pessoa, inclusive, e foi indicação sua, tá? Muito obrigado pelo seu carinho aqui e confiança, tá? No meu trabalho. Cris, doutor Tarcísio, qual a base de exames deve se realizar com um cachorro idoso de 11 anos? O meu é muito ativo. A base de exames, na verdade, envolve aqueles marcadores inflamatórios, incluindo insulina, cortisol, homocisteína, fibrinogênio, o ácido úrico. Então vitamina D, D3, avaliar bioquímicos renais, bioquímicos hepáticos, porque aí você vai ter um contexto bacana. Se você puder, já que tem 11 anos, avaliar a hemogasometria mais lactato, avalie também para saber o quanto de oxidação e o quanto de inflamação esse animal tem, tá bom? Muito importante para ele. Simbora pro time, Duda, Rux. É isso aí, Anina. Você está fazendo a chamada do pessoal. Você e seu bebê vão se apaixonar por essa alimentação e pelos benefícios dela. Isso mesmo. Muito bom. A suplementação está praticamente em tudo para ter bons frutos e lindas flores. Hoje nós precisamos adubar o solo, corrigir o pH e tudo isso a gente faz através de minerais e vitaminas. E os cães é do mesmo jeito, né, Cíntia? É isso mesmo. Cíntia está respondendo que a gente perguntou a ela antes. É isso aí. A partir de que idade recomendo o jejum? Olha, o jejum ele é praticado desde jovem, desde cedo. Só que o jejum em filhotes ele não pode ser igual ao do adulto. Ele pode passar até um período maior sem comer, mas não pode passar 2 dias sem comer, porque não é interessante, até porque eles são muito sensíveis à desidratação e desnutrição. Ok? Beleza. Muito feliz. Chegamos à nossa 24ª live, uma live que fala de suplementos. Eu sei que tem muito assunto, como eu falei, e aqui são assuntos para mais 10 lives fáceis, lives de 3 horas para a gente falar sobre suplementos e entender um pouco mais desse processo. A Policlínica está me lembrando aqui com relação à linha de suplementos. Eu vou falar mais sobre a linha de suplementos que eu desenvolvi. É uma linha que respeita toda a base animal, do carnivorismo. A linha Standard, tá, vai sair daqui a pouco, vocês vão conhecer. Eu vou lançar aqui no meu Instagram a linha Standard, a linha Imuno, aí tem a linha Cérebro e a linha Orto. Todas essas 4 linhas, elas são produzidas pela Roval Pet. Tá? A gente desenvolveu isso há 3 meses e agora está saindo as primeiras, está saindo do forno agora. A gente já validou, já está num processo já de crescimento e tudo dentro desse sachê vocês vão encontrar. A linha Standard ela é a linha base para tudo, tá? Então da linha Standard você pode usar a linha Imuno, mas nunca usar só a linha Imuno, tá? Então é importante você usar Standard primeiro e, se preciso, Imuno, tá certo? Então assim vai para as outras. Eu quero otimizar cérebro. Eu tenho um cão, por exemplo, com déficit cognitivo. Eu tenho um cão com demência. Eu tenho um cão com, sei lá, com doenças neurodegenerativas. Aí vocês vão usar a linha Standard e a linha Cérebro, porque aí vocês vão otimizar muito. E aí o magnésio que está aqui, o dimalato que está aqui, é diferente do treonato que está aqui, o magnésio. Então, por quê? O treonato ele tem uma seletividade por tecido neural, entendeu? Então, por isso que ele tem, não posso botar treonato em todos os animais, até porque eu tenho animal que não precisa otimizar cérebro, ele tem um cérebro perfeito, já tem um cérebro otimizado. Então, animais que precisam recebem só a linha Tarcísio Barreto Cérebro. Tá bom? E aí vem a linha Imuno, que aí trabalha muito a microbiota, o microbioma, os biomamps que a gente chama, né? Trabalha muito isso. Então a linha Standard ele vai estar junto, atrelado à linha Imuno. Então a linha Tarcísio Barreto de suplementos. A gente já está lançando agora, está saindo já os designs, os envelopes, as embalagens. Vai ser bem legal. A Aline está falando que já garantiu o suplemento dela, do Pingo e da Preta. Então, eu já estou lançando esse suplemento no Brasil.
Muitos tutores de Bauru, do Rio Grande do Sul, de Manaus, já estão adquirindo, aqui de Natal também. Mas aí é aquela coisa, são os primeiros, né? A gente está mandando e não saiu a linha Imuno completa. Completa que eu falo é a linha que tem o nome Tarcísio Barreto, tá? A linha de suplementos Tarcísio Barreto. Então a gente está muito feliz com esse crescimento e com toda essa possibilidade da gente estar avançando e contribuindo cada vez mais para a saúde deles, não só nos suplementos, mas em vários outros conceitos hormonológicos e nutricionais. Doutora Larissa Bittencourt, obrigado pela sua participação. Uma salva de palmas para a doutora Larissa, grande médica, também integrativa. Então, quem puder, siga os trabalhos que ela vem fazendo. Ela está lá na região serrana do Rio, fazendo um grande trabalho. E eu acho que o material, Cíntia, a Larissa está aqui com a gente e te mandou aquele material. Vanessa, pedi para a Vanessa dar seguimento. Não sei se chegou, como foi, como é que tá, não procurei saber. Os suplementos, todo aquele mantimento que aquele incidente que ocorreu em Petrópolis, né? A gente pediu para a nossa funcionária separar todo o material e mandar a caixa, 2, sei lá quanto vai ser, para a clínica lá que está ajudando os animais, tá bom? É isso aí, muito obrigado por tudo, por todos, beleza? Satisfeito? Então amanhã, sexta-feira, a gente vai fazer a nossa live vamos fechar com chave de ouro, tá? Amanhã eu estou em aula, tá? Amanhã eu tenho aula na neurociência, na PUC não, no Albert Einstein. Eu começo as minhas pós-graduações até fevereiro, mas a nossa live vai ser mantida, tá? A nossa live está mantida de 6h30 da noite, as minhas aulas começam 7 horas da noite, tá bom? Mas é legal, porque eu vou trazer mais conteúdo para vocês. A gente está muito focado na ciência do cérebro. Muito. E aí, a ciência do cérebro linka a ciência do intestino, a ciência da pele e assim vai. Tem ciência para tudo. Beleza? Então, hoje eu queria me despedir e amanhã convidar todos vocês para estarem às 6h30 da noite, às 18h30, na mesma hora, ao vivo aqui com a gente. Tá bom? Tem outro assunto interessante amanhã para a gente conversar. Beleza? Beleza, muito obrigado. Um abraço para todos. Até amanhã.